Eu nasci em Brasília, quando meu pai já estava trabalhando na política, né, há bastante tempo, e então acho que aí já teve assim uma grande energia de público, né, na minha história. E desde pequena eu sempre acompanhei muito a vida pública do meu pai, fazendo campanhas junto com ele. A nossa família sempre foi muito unida, então a gente viajava todos juntos, não só para as campanhas eleitorais, mas nos momentos que ele ia também para encontrar os líderes, encontrar os grupos no interior do estado do Paraná. E assim foi a minha infância. Então, desde quando eu atingi aí a idade de fazer a faculdade, eu sempre tinha essa vontade de estudar alguma coisa que eu pudesse trazer, né, essa vontade de trabalhar pelo bem comum, essa vontade de trabalhar pelo público comigo. E aí eu escolhi a faculdade de Direito e durante a faculdade sempre me preocupei muito com essa coisa mais do direito público, dos direitos humanos, porque realmente eu tinha vontade de entender um pouco mais isso. E sempre participando das campanhas eleitorais, coordenando campanhas eleitorais, já inscrita em partido político desde os 16 anos, sempre fui realmente muito ativa na política, com o nosso partido, até nacionalmente. Todo o Brasil aí, frequentando os congressos, enfim, participando inclusive em discursos, né, em comícios, em cima de palanques, fazendo comícios para milhares de pessoas. Isso foi um dote assim muito legal, né, porque eu adorava isso. Então eu era realmente assim super dedicada, né, a essa comunicação com o público. Então eu escolhi fazer a especialização em Direitos Humanos na Universidade de Padova, que tem um centro de Direitos Humanos da Unesco muito importante ali a nível europeu. E terminando esse curso de Direitos Humanos, eu fui então iniciar o meu mestrado na Universidade de Roma, que eu já tinha passado em todas as fases né, de seleção, e inclusive ganhei uma bolsa de estudos para continuar fazendo o meu doutorado depois. E lá estando, eu também já fui me envolvendo na política na Itália, né? Eu representava o partido em encontros de jovens, em congressos importantes, ligados sempre ao ambiente de centro, centro-esquerda. Nesse tempo, eu acabei depois voltando para o Brasil e chegando aqui, era uma época que começava ali uma maior chamada de mulheres na política. E nesse sentido, com 26 anos, eu fui candidata pela primeira vez a deputada federal, fazendo um grande número de votos, né, mas não atingindo a cadeira. Mas foi uma eleição, uma experiência muito bacana, porque eu sempre tinha ajudado tantos outros, né, então foi a minha primeira experiência própria. Aí em 2008, consequentemente, nas eleições municipais, o grupo de mulheres do nosso partido me convidou para ser candidata a vereadora em Curitiba. Então eu fui candidata, fui eleita, né, com 28 anos, vereadora de Curitiba, e exerci esse mandato com muita, muita alegria, porque ali eu pude trazer realmente toda a minha experiência, toda a minha vontade, né, que eu tinha de poder ajudar, não só na minha experiência de estudos, mas da minha experiência de família com meu pai, mas da minha experiência também de partido, enfim. Então foi muito interessante poder legislar, né, pelo prol de cidadãos, aonde o poder local é uma coisa que no meu conceito é fundamental para o dia a dia das famílias, enfim, na cidade de Curitiba nesse caso, né. Depois disso, eu acabei, fiz um grande enfrentamento na Câmara de Vereadores contra a corrupção na época, enfrentei o presidente da Câmara, que já estava há mais de 30 anos num esquema grande lá de corrupção, conseguimos tirá-lo, enfim, tive um grande apoio da imprensa. Em seguida, então, eu fui convidada pelo, na época, presidente da Câmara de Comércio de São Paulo, Eduardo Polastri, Bonanima, como se diz em italiano, né, porque ele já nos deixou. E era um grandíssimo sujeito, com uma grandíssima experiência de vida, e que me convidou então para ser candidata a deputada ao Parlamento italiano, ao lado dele como candidata ao Senado. E essa foi, acho que assim, uma grande realização, porque eu já tinha vontade de participar das eleições italianas, que é o único parlamento do mundo que abre suas portas para cidadãos eleitos no exterior, né, que venham de outros países representando a sua comunidade em outros países. E naquele projeto, a ideia era ajudar o Eduardo Polastri. No fim, eu, com grande gana e com grande vontade, né, fiz uma campanha muito intensa, com pessoas maravilhosas ao meu lado, e que acabei sendo eleita. Foi realmente uma grande surpresa. E então foi assim um dos melhores momentos, né, em que eu pude realmente realizar um projeto meu, né, de decidir
construir a minha história na política em outro país, que era realmente, parecia que era aquilo que eu tinha vontade realmente de fazer, né? Até eu conto sempre isso, é engraçado. Eu estava uma vez caminhando por Roma com um colega de doutorado e a gente passou na frente do parlamento, eu brinquei com ele, falei, um dia eu vou entrar por essa porta. E 2 anos depois eu estava entrando por aquela porta, então foi realmente um grande sonho realizado. E aí foi um mandato realmente intenso, porque eu tive aí projetos, propostas de leis aprovadas, que são fundamentais não só para os italianos no exterior, mas também para a própria Itália. Se você pensar na lei que nós aprovamos como a lei da cultura, na época que foi a reforma da cultura, quando eu cheguei lá estava tendo um corte de mais de 70% do orçamento para a cultura na Itália, sendo que lá nós temos um grandíssimo patrimônio cultural, o maior do mundo, né? Então, quando eu vi isso, conhecendo um pouco da Lei Rouanet, da antiga Lei Rouanet no Brasil, nós trabalhamos um pouco na adaptação dessa Lei Rouanet, com incentivos fiscais, que as empresas pudessem financiar, e nós conseguimos, por exemplo, que isso fosse aprovado como o artigo número 1 da Reforma da Cultura, e que nós fizemos toda a reforma do grande Coliseu, do monumento histórico mundial, que é o Coliseu, e que hoje, inclusive, se transforma com mais atual aí nos cinemas, né, com o novo filme do Gladiador, depois de concluir a reforma do Coliseu, apoiado e financiado por investidores, baseado na nossa lei. Além disso, nós tivemos leis também contra agressão contra as mulheres, a violência contra a mulher, o feminicídio, o botão do pânico, que na época estava acontecendo no Brasil e funcionando muito bem, também levamos para lá, né, que é um dos nossos objetivos, é também esse combate da violência contra a mulher. Nós tivemos recursos muito interessantes que vieram para os consulados italianos, dando muito mais agilidade nos processos de atendimento aos italianos no exterior. Conseguimos também o Pacto de Haia, que era muito importante, onde acordos entre Itália e Brasil acontecem de uma forma muito mais rápida e acelerada na validação de documentos para vários processos. Desde um estudante que queira estudar na Itália, ele tem todo o seu histórico escolar, a sua documentação realizada com muito mais facilidade. Nós temos investidores, empresários que queiram, né, preparar toda a sua documentação de uma forma muito mais rápida. O próprio processo de cidadania italiana hoje se transformou com 30% da burocracia que era anteriormente para ter o seu direito de cidadão italiano reconhecido. Então, enfim, são algumas das conquistas que eu, durante os meus 5 anos como deputada no parlamento italiano, me sinto feliz de poder ter concretizado. E também, é claro, né, não só a participação e a presença sempre em nome dos italianos no exterior, principalmente da América do Sul, que é o meu colégio eleitoral. Então foi realmente muito, muito legal essa minha experiência, não só de vida, mas uma experiência pública de doação para tudo aquilo que eu pude fazer. Então, completados aí os 5 anos do meu mandato, em 2018 fui candidata à reeleição, mas eu tive uma votação realmente muito boa, mas por vários fatores de coeficiente eleitoral e de lista, que na Itália funciona um pouco diferente, e a eleição no exterior também é um pouco diferente, porque é feito por cédulas físicas enviado na casa das pessoas, é um processo ruim de votação, na verdade. Eu acabei não sendo eleita, mas eu tinha aí já uma série de projetos, né? Eu tinha casado com o Ângelo, né, l'amore mio, já em 2017, e a gente já vinha trabalhando no projeto de construir uma empresa aqui no Brasil, que já era um sonho nosso de muitos anos, de trazer uma coisa legítima italiana para o Brasil, e a gente já estava trabalhando então na ideia de construir a Mozzarella Art. Mozzarella Art é uma empresa que o Ângelo já tinha aberto na República Tcheca, em Praga, na confecção, produção de burratas e queijos artesanais que são originais da Puglia, né, da onde ele é. E então a gente construiu esse projeto. Em 2018 lançamos esse projeto em Curitiba, e que foi realmente um grandíssimo sucesso, porque todo mundo adora. A burrata, a gente sabe que é um prato estimadíssimo aí em todo o mundo, e feito artesanalmente, que é uma produção exclusiva a nível de Brasil, acabou daí fazendo bastante sucesso. Hoje já estamos com a segunda loja também em Balneário Camboriú e trabalhando num projeto de expansão aí em breve, justamente para poder atender aí todos os, não só italodescendentes, mas todos os brasileiros que amam a culinária italiana. E eu também sou advogada, né? Então, nesse tempo eu voltei a advogar, e nós tínhamos já o Instituto de Cidadania Italiana lançado quando eu era deputada,
Nós tínhamos criado o Instituto justamente pelo grande número de pessoas que me procuravam pedindo ajuda, informações de como obter a sua cidadania italiana. E quando eu terminei meu mandato, então assumi a presidência e transformamos, né, muito mais comercialmente, digamos assim, com uma equipe mais preparada para poder realmente não só dar informação, mas fazer o atendimento com suporte técnico total do início ao fim do processo. Então foi um super projeto que nós construímos, inclusive a sede na própria Itália. Então hoje nós estamos presentes com sede própria no Brasil e em Roma. Então a gente tem uma equipe grande de advogados que atendem todas as etapas dos processos, e isso foi realmente uma grande conquista, e as pessoas querem, né, uma equipe séria, e com base nas pessoas que conhecem o meu nome, confiam muito mais no nosso trabalho. E isso vem acontecendo muito bem até hoje, e é uma associação que não só busca a cidadania italiana, mas também defende todos os interesses dos ítalo-descendentes. Lá em Roma mesmo, eu atuo politicamente, continuo atuando politicamente em defesa dos interesses dos ítalo-descendentes. A gente tem, por exemplo, uma petição online de mudança do tipo de voto dos italianos no exterior. Eu faço periodicamente encontros com políticos, com representantes que tratem de assuntos relacionados aos ítalo-descendentes. Temos agora alguns projetos de lei que estão tramitando de nosso interesse, que a gente sempre está atuando junto ao parlamento e brigando por questões que realmente nos favorecem. E essa é a minha vida, né? Continuo um pouco na vida política também. A parte da minha comunicação, porque muitas pessoas me seguem, né, nas redes, então eu acabo tendo essa vontade, né, de encontrar as pessoas, de passar informações da Itália, informações das paixões italianas no Brasil. Então isso também é muito gostoso, é muita gente que me procura, que me segue, que a gente conversa e faz esse bate-papo. Então esse é o lado mais, né, da paixão, assim, do dia a dia. E a advocacia, que afinal de contas é a minha profissão. Então, como eu tive meu doutorado concluído, lancei o meu primeiro livro também, né? Então hoje eu venho atuando muito forte na advocacia, inclusive cuidando de casos importantes, midiáticos, como é o caso do último feminicídio agora, que eu tenho defendido a parte da família, né, da vítima, e também de outros interesses principalmente brasileiros na Itália, mas também advocacia em geral. Hoje eu sou uma advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, na Ordem de Portugal e na Ordem da Itália. E eu acho que a minha maior e melhor empreitada é ter sido mãe, né? Para dizer agora do melhor sonho realizado, né? Eu tenho o amor da minha vida, que é o Vitório, que já vai completar agora 3 anos, que é uma paixão, todo mundo conhece, segue ele junto comigo nas minhas redes, que é realmente um espetáculo. Eu fui mãe tarde, né? Então eu e o Ângelo, a gente decidiu essa coisa de nos dedicar muito, né, ao nosso filho. Então eu realmente parei muito da minha vida para poder me dedicar a ele desde o momento do nascimento até o primeiro ano de vida. Tento ainda fazer isso, né, com tantas atividades paralelas, mas realmente é a coisa mais gostosa do mundo. Fala dele, a gente enche, né, o coração de alegria, e eu acabo sempre viajando, trabalhando bastante. Quando eu posso, levo junto, a família sempre unida. Eu acho que é isso que me realiza muito, né? Eu acho que o percurso está muito bom, muito feliz com a minha família, com as minhas atividades e também com toda a minha equipe em volta. Tenho pessoas maravilhosas que me ajudam no meu dia a dia, e acho que isso faz parte aí de uma grande história. Um presente legal assim que eu tive na minha vida, até contando um pouco tudo isso, né, da minha história, da minha biografia, foi que em 2015, mais ou menos 2016, eu fui procurada por uma produtora de Lisboa, que estava fazendo assim pequenos takezinhos assim de contando histórias de pessoas interessantes no mundo, mas quando eles conheceram a minha história, eles decidiram então fazer um documentário só contando a minha história, né? Então, enfim, um pouco geral disso, mas a ideia era justamente mostrar todas as minhas atividades, como era a minha vida, uma brasileira deputada na Itália, mas no final revelando essa grande surpresa que é o meu problema de visão. Muitas pessoas não sabem, eu tenho uma baixa visão, né? Eu tenho uma retinite pigmentar, na Itália se chama retinite pigmentosa, é uma doença que afeta milhares de pessoas no mundo, e ela se transforma, ela se desenvolve de várias formas, né? No meu caso, é uma doença genética, que na verdade eu perco mais da metade da minha visão quando eu tinha 12 anos, e ela piora um pouco com o tempo, justamente pelo esforço e pelo gasto, né, que a gente tem, principalmente à noite, com contraste de luz.
a cegueira noturna também é um dos grandes problemas, né? Mas isso, assim, até as pessoas falam, eu não percebo, você às vezes não fala, mas é que para mim é uma coisa tão natural na minha vida, né? Eu já convivo com isso há mais de 30 anos, eu sempre tive isso como um obstáculo que eu precisava enfrentar e sempre me sentia assim mais forte, tendo que ser mais forte para poder superar isso, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo: se você tem um problema ou tem que todo mundo tem alguma coisa, né, que de repente pode atrapalhar ou que pode incomodar o seu dia a dia. Então, faça, né, disso um reforço para que você tenha mais entusiasmo e tenha mais força para superar e para atingir um nível profissional, por exemplo, né? Porque eu dizia, se eu quero ser uma boa profissional, eu vou ter que estudar muito mais para poder superar essa minha deficiência. Então, para mim, nunca foi motivo de desgaste, de tristeza, né? Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito feliz, eu acho que Deus me deu uma vida muito completa. Eu posso fazer tudo o que eu quero, né? Preciso, claro, de pessoas, mas eu tenho pessoas maravilhosas à minha volta. Então a gente também aprende, né, a contar com ajuda ou aprende a se virar do jeito que pode. Então essa é a mensagem que às vezes eu dou para várias pessoas que inclusive pedem ajuda, né? Uma vez um rapaz que trabalhava no correio, ele era bem famoso porque ele era muito rapidinho para fazer tudo. Ele desenvolveu esse tipo de doença e ele teve que se aposentar. E aí uma vez ele veio conversar comigo, eu era vereadora em Curitiba, e ele estava todo chateado que teve que parar de trabalhar, ele era jovem. Eu falei, olha, se não enxergar é motivo para você ficar parado, pode vir aqui no meu gabinete, pode vir aqui na minha equipe, que eu tenho trabalho para você. Porque eu acho que não pode ser nunca motivo, né, de não estudar, como muitos acabam sendo analfabetos. Então, enfim, a gente tem que sempre lutar, né, para que a gente conquiste aí as nossas felicidades, as nossas alegrias, independente de qualquer coisa. Eu acho que tudo depende do que está dentro da gente. E claro que para isso a gente também precisa contar com ajudas, né? E aí que eu falo muito da questão do público, do poder público, do governo, que também tem que olhar para essas pessoas. E o que me encanta na política da Itália é que a política da Itália é muito atenciosa nesse sentido, né? Ela dá total atenção às pessoas que realmente precisam de ajuda, que precisam de suporte. Inclusive, por exemplo, num problema de vista, eles vão ajudar todas as crianças a se alfabetizarem, a estudarem, a terem uma profissão. Então, isso são coisas que, com o dia a dia, a gente evolui no mundo, e eu acho que o Brasil também está se encaminhando nesse mesmo sentido. Para a gente poder conversar um pouquinho, você pode me escrever através das redes ou me acompanhar no meu site. Tem vários artigos que eu também publico em alguns jornais aí no Brasil, que para mim é uma alegria muito grande poder estar conectada com você. Mande também sugestões do que você quer conversar, do que você quer ouvir, que realmente será uma grandíssima alegria. Arrivederci!